E se o teu momento mais injusto for exatamente o cenário que Deus vai usar para te exaltar? O deserto ficou para trás. Os gritos dos irmãos, a poeira do poço, o peso das correntes, tudo silenciou. Agora, os muros de pedra fria, os mercados, os ídolos, os estrangeiros. José entrou no Egito como escravo, mas Deus já estava lá. A mão que havia permitido a queda era a mesma que guiava o caminho. Potifar o comprou como se fosse apenas mais um. Mas havia algo em José, algo que o Egito ainda não entendia. Era o favor de Deus, e ele não pode ser acorrentado. E se o lugar da tua dor for justamente o terreno onde Deus vai plantar tua honra? Comente, mesmo aqui, Deus está comigo. Potifar observava. Na casa dele tudo obedecia, menos a presença que vinha com José. Tudo que José tocava florescia. Os campos davam mais frutos, os servos tinham mais ordem. A atmosfera da casa era outra. E não era José, era o Deus de José. A bênção não estava na posição, estava na presença. Mesmo sem altar, mesmo sem templo, mesmo como escravo. José carregava o céu no meio do Egito, porque a verdadeira prosperidade não vem do lugar, vem de quem caminha com Deus no lugar. E se o lugar que te humilha for o mesmo onde Deus vai revelar o favor dele sobre você, comente. A presença vale mais que a posição. Ela o observava dia após dia, olhos como serpentes em volta da promessa. José estava sozinho, nenhum irmão por perto, nenhum pai, nenhum amigo, só ela e a proposta. Ninguém vai saber, mas ele sabia. Ele não era escravo do Egito, era servo de Deus. E naquele quarto onde o pecado sussurrava em silêncio, a fidelidade gritou. José correu, a túnica ficou, mas a consciência permaneceu limpa. Ele perdeu a roupa, mas guardou a aliança. Você teria coragem de correr, mesmo que isso custasse sua liberdade? Escreva nos comentários. Prefiro perder tudo, mas não perder Deus. As portas de ferro se fecharam e o silêncio da prisão engoliu as palavras de defesa que ninguém quis ouvir. José foi fiel e por isso foi lançado na prisão. Não havia justiça, não havia explicação, não havia saída, mas havia algo que o cárcere não podia prender: o chamado. José cuidava de outros presos, servia com excelência e, mesmo acorrentado, ainda interpretava sonhos. Porque quando Deus planta um dom dentro de você, nem os muros, nem os grilhões, nem o tempo conseguem calá-lo. José era prisioneiro dos homens, mas era livre na presença de Deus. Você ainda sonharia, mesmo sendo esquecido por todos? Escreva, mesmo aqui, eu continuo crendo. Eles acordaram perturbados, o copeiro, o padeiro, dois homens diferentes, mas com a mesma angústia nos olhos. Eles haviam sonhado, mas não entendiam o que Deus queria dizer. E então José falou: as interpretações pertencem a Deus. Conte-me o seu sonho. Ele não tinha liberdade, mas tinha discernimento. Não tinha honra, mas tinha voz. José revelou o futuro de ambos. Um viveria, o outro partiria. E antes que o copeiro saísse, ele pediu: lembre-se de mim. Mas o copeiro esqueceu, e o céu se calou de novo. Mas o céu não havia desistido. Você conseguiria servir, mesmo quando ninguém lembra de você? Escreva: eu sigo servindo, mesmo esquecido. 2 anos se passaram, e o nome de José parecia esquecido nas paredes da cela. Mas então, o tempo de Deus chegou. Faraó sonhou, e nem os magos, nem os sábios, nem os deuses do Egito tinham resposta. E alguém lembrou. Na prisão, há um hebreu que interpreta sonhos. José foi chamado. Rasparam sua barba, deram-lhe roupas limpas, mas o céu já o havia vestido com sabedoria. Diante do trono, José não falou de si, não tentou impressionar. Ele apenas disse: Deus responderá. Deus dará paz a Faraó.
e o céu falou, pela boca de quem o mundo havia silenciado. E se aquilo que o mundo desprezou em você for exatamente o que Deus vai usar para responder uma geração, comente: Deus me chamou para este tempo. Faraó ficou em silêncio. Todos os olhos estavam sobre José. E então a voz que mandava em exércitos declarou: não há ninguém como ele, em quem habita o Espírito de Deus. O anel saiu do dedo de Faraó, a corrente saiu do pescoço do rei. E em um só instante, o prisioneiro virou governador. O Deus que permitiu o poço foi o mesmo que abriu o palácio. Não foi política, não foi indicação, foi propósito. Porque quando chega a hora de Deus, nem o Egito consegue resistir. Você crê que Deus pode te levantar de onde ninguém te imaginaria? Escreva: eu creio no tempo de Deus. O menino sonhador agora comanda o Egito. A túnica manchada foi trocada por vestes de honra. O poço virou palácio, a prisão virou púlpito. Mas ainda havia uma dor não curada, um reencontro que o tempo não apagou, um passado que voltaria em forma de fome. José salvava uma nação, mas o que faria quando visse os rostos que o traíram? A história ainda não acabou. E no próximo episódio, o reencontro acontece. Se você já passou por injustiça, traição, silêncio, mas ainda crê que Deus tem algo maior lá na frente, ore comigo agora, às 18 horas, porque o Deus que esteve com José está com você também. E declare: minha história ainda não terminou. Qual parte da história de José mais falou com você até aqui? Comente: Deus está comigo, mesmo quando ninguém está.